Boa noite, a paz do Senhor a todos. Esse vídeo complementar, vai entrar com outro vídeo que foi feito no monte. Só alguns detalhes a mais aqui, para não precisar fazer outro vídeo, para que fique mais fácil de entendermos, A passagem de Gênesis 19, quando Ló recebe os dois anjos em sua casa e houve a destruição de Sodoma e Gomorra, esses anjos, eles chegaram à cidade e ficaram na praça, de acordo com o finalzinho do versículo 2 aqui do 19, Não, antes na rua passaremos a noite, ou na praça. Aconteceu que os homens vendo, e Ló percebeu, no 3 ele porfiou com eles muito e vieram em sua casa. Cara, então, vemos que Ló, como falei no vídeo, ele aprendeu a hospitalidade, mesmo estando em um meio em que o pecado era grande. Como foi lido também já, vai estar no vídeo, os homens tentaram, atacar esses dois homens. A prática lá em Sodoma era muito terrível, sobre tanto a imoralidade sexual, ou a violência que existia no ato, que era um estupro coletivo, de acordo com Judas 1,7, se for ler lá, Isaías 3,9, falta de vergonha que já sentiam, não era só a imoralidade sexual, mas a falta de vergonha pelo pecado, que eles não sentiam mais. E de acordo com Ezequiel 19, 16, 49, além de não ter essa falta de vergonha, também não ajudavam o necessitado. Então, esses textos, se for ler, são complementares ali, que explicam um pouco mais sobre o pecado de Sodoma e Gomorra, além do que já foi dito. Pois bem, vemos então que a mulher de Ló, foi dito a ela para não olhar para trás, de acordo com os versículos aqui. E é interessante notarmos que alguns perguntam, mas veja a misericórdia de Deus, É interessante os irmãos notar que enquanto ele conversava, intercedendo pelos habitantes, chegando ao final de 10, aqui pelo 18, enquanto ele conversava, o 19 acontece. Ou seja, enquanto ele conversava com o anjo, 2 anjos já estavam lá, indo e chegando à cidade. Mas como está 18 e 19, outro capítulo, vamos pensar, ele conversou primeiro, aí os anjos foram, não. Enquanto ele conversava, você vai ver aqui que versículo 22, Então viraram aqueles varões os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. 18, 22. A própria palavra está explicando que enquanto ele conversava com o anjo ou o Senhor, os 2 anjos, os outros já foram lá, e chegando à tarde, como foi lido ali no versículo 1. Mas onde eu quero chegar é que a mulher de Ló, ao olhar para trás, não só tinha, quem sabe, não quis deixar das coisas, seus bens, quem sabe, amigos e familiares, porque vale lembrar que Ló, quando chega a Sodoma e Gomorra, chega só. Então, é fácil de compreendermos que ela com certeza se conheceram os dois ali, Então ele acabou contraindo essa mulher da cidade de Sodoma e Gomorra. Então ela com certeza tinha seus familiares ali. É uma explicação plausível porque ela olha para trás, Quem sabe seus familiares ficando ali, parentes, assim por assim dizer. Mas a cidade é destruída. Ele pede para ir a Zoar, uma cidade pequena ou insignificante no original. Deus poupa essa cidade em Zoar, que era uma das cidades que seriam destruídas, próximo ao Mar Morto, E eu quero chegar ao ponto final, para concluir, só esse acréscimo, ao vídeo que irá ser posto, é quando as 2 filhas, cometem um incesto com o seu pai. Vejam que Ló errou em aceitar, ser embriagado.
Ele errou. Teve uma consequência. É interessante notarmos que Ló, quando ele oferece suas duas filhas, no meu ponto de vista, ele tentou sim argumentar, como eu falei no vídeo, no monte, né? Mas também é um ato que ele parece que estava acostumado, ou seja, querem pegar minhas filhas, podem pegar para eles. Ou seja, a prática naquela cidade da imoralidade sexual é tão grande que Ló, mesmo fazendo diferença em um meio, quase que não sentiu muita culpa ali, entre aspas, né? Mas, né, essa é uma suposição minha, né? Eu vejo que o pecado quase que condena a integridade dele. Mas ele aprendeu com Abraão a hospitalidade, recolheu aqueles dois homens ali disfarçados, né? Os dois anjos disfarçados de homens. Mas, quando as duas filhas, veja aqui no 37, né? E teve a primogênita um filho, chamou seu nome Moab. Aí no 38, né? A menor teve também, né? E chamou Amon, né, os Moabitas e os Amonitas. Ou seja, povos que foram grandes inimigos de Israel. Então veja aqui que as duas filhas de Ló foram salvas. Ló foi salvo, suas duas filhas, sua mulher ficou. Deus teve misericórdia e os salva. Fato final. Veja a misericórdia de Deus. Ali mostra que as duas filhas de Ló cresceram no meio. Infelizmente, Ló não pôde mudar a sua mente por completo, ou seja, instruí-las por completo. Veja que elas não acharam errado dormir com seu pai. Vejam que o seu coração, a sua mente, né, estavam mal instruídos. Então não viram maldade em bebedar seu pai, dormir com ele e ter filhos dele. Vejam o perigo da imoralidade sexual. Vejam que elas não tiveram essa mente assim, não, vamos parar por aqui mesmo, né? Claro que Ló também errou em aceitar a bebedice. E através da bebedeira vai um alerta a você, tome esse cuidado, somente agora nos finais de ano, né? Para não cometer atos terríveis aí que possam arrepender depois e ter consequências. Não, usando só como exemplo, não como elas aqui, mas outras consequências, né? Entender agora como Deus age em cima do pecado. Né? Vejam que ele teve misericórdia e manda os dois anjos a Sodoma, né? Para livrar a Ló. Porque o amor que ele tinha sobre o seu servo Abraão era muito grande. Então ele tinha compaixão de seu servo e também de Ló. Perceberam? Isso é só um acréscimo para ir no vídeo, para que os irmãos possam entender melhor. Amém? Que Deus possa abençoar suas vidas, seus lares, em nome de Jesus. E um bom vídeo. Espero que você goste do vídeo. E terão outros. E que Deus abençoe a tua casa, tua vida, teus sonhos, teus projetos, em nome de Jesus. Amém. Bem, a pergunta que não quer se calar, né? Que acabei esquecendo de fazer um comentário ali no vídeo, é que alguns perguntam, mas por que Deus permitiu, né? Deus poderia ter interferido para que as filhas não enveredassem a Ló? Deus poderia ter dito, não, calma aí. Vejam que em algumas situações não é que Deus seja favorável. Deus nunca é favorável contra o erro, contra o pecado. Longe disso, ele até é contra. Destruiu muitos povos e cidades por isso. Isso é um lembrete de como o pecado, né, tem consequências terríveis na vida da pessoa. E Deus pune, sim, severamente. Então alguns podem dizer, então por que Deus permite? Não, Deus não permitiu. Deus simplesmente não agiu, não reagiu contra. Deixou que eles agissem, já que querem fazer. Houve consequências por esses atos. Né? Se formos meditar, vamos ver que Abraão fez errado, né, ao dormir com uma mulher em que a sua esposa deita com ela e gera Ismael. Né? Tantas coisas erradas em homens e mulheres na Escritura Sagrada em que Deus, alguns por exemplo, então porque Deus permitiu? Calma lá. Calma lá, Deus é justo e ele é contra.
Você imaginar um Deus que dissesse, não, não faça, e você não vai fazer e pronto. Então, as pessoas obedeceriam como fossem amarradas, obrigadas. Não, você tem que obedecer a Deus com espírito voluntário, reconhecendo que o teu ato de agora terá consequências lá no final. E não adianta culpar a Deus. Não adianta. Haverá consequências. E ele nunca é a favor, é sempre contra o que é contrário à sua palavra. Mas, algumas vezes, ele simplesmente deixa acontecer. Perceberam? Embora nos livre de muitas coisas, mas quando o coração do homem está voltado para fazer o que é errado, homem ou mulher, irá fazer. Veja que Abraão, né, quanto que ele amou Abraão. E aconteceu essas coisas com Abraão, né? Teve consequências? Teve consequências. Mas mesmo assim, continuou sendo abençoado. Vejam Ló. Vejam que Ló foi liberto, né, de prisões, como os reis o prenderam. Foi livrado da morte, ele e sua família, embora sua esposa não, mas suas duas filhas cometeram pecado, né? As gerações depois delas foram terríveis, os moabitas e amonitas. Mas, vejam que Deus é supremo e é juiz. Amém? Senhor nosso Deus e poderoso Pai, aqui estamos, mais uma vez aqui no monte, Senhor, para te adorar e te exaltar. Como há um hino que diz, pelo resplendor da tua presença, Senhor, brasas de fogo se acendem. Nós precisamos desta presença todo dia. Que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, né? São palavras de um louvor, né? Mas na presença de Deus, a tristeza entre nós, sobre nós, tem que saltar de alegria, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, o Deus que operou no passado, o Deus que está operando no presente, o Deus que irá operar futuramente. É o Deus que em todas as eras, em todos os tempos, está operando, né? Pois bem, a passagem aqui em Gênesis 19, como os irmãos sabem, né? Tenho feito alguns vídeos entre, né, eles a outros vídeos de outras partes da Bíblia, mas há uma sequência. Estou em Gênesis 19 agora, né? Tem esse propósito com Deus de ir meditando sobre a Escritura Sagrada desde o seu início. E na medida que Deus irá dando-nos graça, vamos meditando juntamente com a simplicidade do Evangelho, para que possamos entender como ela é viva, a palavra de Deus é viva, né? Vários homens e mulheres podem ser usados por Deus para transmitir algo da parte dela, por interpretação da mesma, aos ouvintes. Então, como ela é viva, ela pode usar a mim e a você, né, para que Deus possa nos usar como porta-vozes dele, para transmitir algo, uma verdade, o princípio da palavra. Pois bem, a passagem aqui em Gênesis 19, a epígrafe nos diz assim: Ló recebe os dois anjos em sua casa. Como foi o anterior, quando Abraão intercede, né, aqui pelo 18, do 23 ao 33, ele intercede. E vai diminuindo até chegar a 10 pessoas, né? Os irmãos conhecem a história. Interessante aqui, amados. Aí começa assim, o 19, né? E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Vou comentando rapidamente sobre os versículos, alguns que vamos ver aqui. À tarde. Perceberam que eles não vieram ao meio-dia ou de manhã. À tarde, ou seja, entre o cair do sol
e o início da noite, por assim dizer. Vemos aqui que não está dizendo o horário, mas podemos entender, quando diz a tarde, com certeza o sol já estava, né, declinando e a noite vinha chegando. Então Ló os recebe e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na sua casa passaremos a noite. Percebem aqui que Ló os recebe com alegria, né? Ou seja, tenta trazê-los para a sua casa. Mas por quê? Vejam que Ló, ele não estava em oculto o que acontecia, o que acontece, né, lá em Sodoma e Gomorra. No princípio, na época lá, havia muitas coisas que aconteciam, principalmente à noite. Quase sempre à noite. Então, Ló, sabendo disso, os convida para passar a sua casa. E passar ali a noite para de madrugada sair. E porfiou, no versículo 3, com eles muito e vieram com ele. Ou seja, ele insistiu, né? E entraram em sua casa e fez um banquete e cozeu bolos, levedura e comer. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. Os varões de Sodoma, desde o moço até o velho. Perceberam aqui, amados, que todo o povo de todos os bairros, versículo 4, do moço até o velho. Perceberam que cercaram a casa. Vou parafrasear o restante, para não ficar muito longo o vídeo. Coisa para os irmãos, que os irmãos conhecem a história, né? Esses varões cercaram a casa e quiseram que os dois moços viessem para fora. Disseram a Ló que trouxesse aqueles varões para fora. Ló, conhecendo o costume da cidade, segundo historiadores, era comum que quando chegassem forasteiros, homens, pessoas de fora, esses homens da cidade, desde o moço até o velho, vejam que a prática lá era ensinada desde menino, desde criança, aos jovens, ou seja, eles cresciam fazendo a mesma prática dos velhos. E Ló, sabendo disso, ele tenta proteger os varões, que se disfarçaram de homens, né? E eram anjos. Mas quando eles recolhem a casa, os homens com certeza um viu, outro viram e foram se espalhando pela cidade. E toda a cidade de todos os bairros, ou seja, a cidade inteira, né, queria que os homens fossem trazidos para fora. Se formos ler o texto ali, vamos ver, estou parafraseando, né? O texto, mas não tentando aumentar nem diminuir nada dele, mas parafraseando, os irmãos, se os irmãos lerem ou já leram, vão entender o que eu estou falando. O parafrasear é o texto, mas não fugido dele. Ele oferece as suas duas filhas, né, como diz o texto, em troca de eles saírem, deixarem os varões livres. Mas eles não querem, porque a prática que lá existia, segundo historiadores também, era o abuso coletivo, ou seja, eles estupravam os homens que chegavam naquela cidade, quando eram pessoas que eles não conheciam, segundo historiadores. Se for lá em Romanos, capítulo 1, né, Isaías, Jeremias, né, você vai ver algumas outras práticas que eles faziam que não eram boas, além dessas. Ou seja, além de não praticar a hospitalidade, que também a Ló conhecia e praticou, né, recebendo os homens, eles, além de não ter essa hospitalidade, tinham essa agressividade, por assim dizer, esse abuso coletivo, segundo, né, historiadores contam. Ou seja, então isso explica o fato de não quererem as duas filhas de Ló, mas quererem os varões, traga-os para fora. Vendo os varões que não adiantava argumentos, atingiram-os de cegueira. Os irmãos conhecem a história, deixaram eles cegos, sem saber para onde iam. Aí os anjos pegam Ló e sua família, ou seja, a sua esposa e suas duas filhas, e os anjos retiram eles ali.
Mas no caminho é interessante notarmos que Ló, ele pede para ir para Zoar. A título de conhecimento, irmãos, Zoar é uma das 5 cidades que provavelmente seriam destruídas junto com Sodoma e Gomorra. E a cidade significa pequena no original, né? Ou sem muita importância por ser pequena. E para lá ele pede para ir, segundo se formos ler o texto mais à frente. E é pedido para sua esposa não olhar para trás, uma ordem direta dos anjos. E ela olha para trás e vira uma estátua de sal, segundo os irmãos conhecem, a Bíblia também relata, porque ela olhando para trás, né, vendo o sofrimento daqueles que estavam, provavelmente pode ter tido saudade daquele tempo que vivia lá, saudade daqueles dos amigos, entre aspas, com certeza ela tinha lá. Há os livros por fora que dizem que ela deixou as suas filhas, assim, não. A Bíblia não diz isso. Eu só estou citando porque os irmãos provavelmente podem ter visto já esses comentários por fora, mas a Bíblia não diz isso. As 2 filhas que eles tinham estavam com eles ali. Pois bem. Mais à frente, os irmãos sabem, conhecem a história. Vou fazer um vídeo sobre isso mais à frente, só vou comentar rapidamente. As 2 filhas cometem incesto. E as 2 geram um filho de Ló, o embebedando em uma caverna, porque quando foram para Zoar, subiram e ficaram em uma caverna, ali escondidos. Moral, né? O que estamos falando, ou seja, por que Deus está nos contando nisso nessa tarde. Né? Ou seja, primeiro, entra ali a hospitalidade. Essa é a primeira coisa. Segundo, entra um princípio em que Deus julga, sem exceções, o que é errado e o que é pecado. Veja que a cidade toda seria destruída por causa desse pecado mencionado, como mencionei, né? Sobre o estupro coletivo e outros pecados que são descritos em outras passagens da Bíblia sobre o assunto. Não vamos entrar nesse detalhe hoje, mas no outro vídeo, quando formos falar do incesto em que as 2 filhas cometeram, bebedando a Ló, vamos fazer um rápido comentário sobre esses locais onde fala sobre as outras coisas que faziam na cidade, que não agradavam a Deus, e Deus puniu o pecado, né? Ou seja, os pecadores, os matando a todos. Vamos ver também Abraão mais lá na frente, que ele levanta de manhã e olha a cidade toda destruída, mesmo ele intercedendo, né? Mas Ló, como eu disse no princípio, conhecia as práticas. Ló estava no meio, embora as decisões dele tomadas no passado o levaram a esse momento. A decisão de, ao brigarem lá no passado, os irmãos conhecem lá na passagem do capítulo 13 de Gênesis, quando brigaram e se separaram, depois foi guerreado contra eles, Abraão, usado por Deus, o liberta, salva também, os irmãos conhecem a história. Tantas escolhas erradas, Ló, mas no meio que vivia, o pecado era grande, mas ele não se contaminou. Isso Deus quer dizer para mim e para você essa noite, essa tarde, né? Desculpa. Nesta tarde, aqui onde estamos no monte. Você pode estar no meio algumas vezes, por culpa ou não culpa. No caso dele, era culpa dele, por escolhas erradas. Mas haverá momentos que você, eu ou outras pessoas poderão se encontrar em algum meio, né? No trabalho, na cidade, em qualquer local onde você for, você poderá muitas vezes se encontrar em um meio em que a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, faz com que você tome uma posição e faça a diferença no meio. Então nessa tarde Deus manda dizer a você, quem sabe está em um meio, trabalhando numa empresa, quem sabe, ou algum local, ou até um lar às vezes, em que só você realmente teme ao Senhor, mas está no meio em que coisas são feitas que não agradam a Deus. Quem sabe o vício, né, da bebedeira, cigarro, vícios que não agradam ao Senhor, e entre outras coisas que não agradam, mas você não se contamina. Perceberam? Então Deus quer dizer para mim e para você nessa tarde. Fique firme,
mesmo estando, né, em situações desfavoráveis, tenha sempre em mente que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é aquele que faz a diferença no meio. Que nessa tarde você possa receber essa palavra em que Deus está nos ensinando e nos instruindo. A sempre, a sempre ter esse bom porte em Cristo. A sempre tratar as pessoas da melhor maneira possível, mesmo que as situações sejam desfavoráveis. Há algumas controvérsias, por exemplo, quando Ló oferece suas duas filhas. Alguns dizem, mas e o amor pela sua família? Teve amor pelas pessoas estranhas e não teve amor para suas duas filhas, porque ao oferecê-las, e se os homens aceitassem, né, seria terrível. Mas, no meu ponto de vista, como Ló já conhecia o costume da cidade, ele tentou somente argumentar. Quem sabe ele fazendo isso, os homens que ali estavam, creio eu, imagino eu, dariam risada e deixariam, então fica com esses varões aí, não queremos suas filhas, fique com eles aí, né? Já que você quer tanto. Mas não, né? Os irmãos conhecem a passagem, a ação foi totalmente ao contrário, né? Aí sim eles queriam, porque o que acontecia? Como eles eram malignos, né? E a intenção deles daí não seria somente esses homens, com certeza Ló seria também atingido, né? Com certeza, eu tenho certeza disso. Por isso que os varões, os dois varões, né, atacam de cegueiras aqueles homens, né, como o texto nos diz. Amém? Que Deus possa nos ensinar, nos instruir, como tem me instruído e instruído a você, a sempre ser hospitaleiros, a sempre fazer a diferença no meio em que você viver. Principalmente agora, nesses finais de ano, né, os irmãos conhecem, em que se praticam muitas coisas que parecem ser certas, mas não são. Que a Bíblia diz que não é certa, mas alguns acham que são. Né? Há um exemplo, por exemplo, do Natal, vamos dizer um exemplo. Né? As pessoas usam como desculpas para bebedeiras, como desculpas para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Né? Como desculpas, como acham e dizem que é o nascimento de Jesus, não vou entrar nesses detalhes, mas usam como desculpas para o consumismo, né? De várias coisas. Então vejam que agora nesse tempo, nessa época, de ano, infelizmente, alguns cristãos entram no meio, se misturam ao meio e não são a diferença no meio. Não seja a diferença no meio. Muitas vezes você não poderá controlar o meio que estiver. Haverá circunstâncias que você irá se ver no meio, mas faça a diferença. Amém? Seja fiel a Cristo. Deus de poder e Deus de glória. Aqui estamos nesta tarde, aqui no monte, Senhor, para te adorar, te exaltar, meditando sobre a tua palavra, sobre Ló, né, que foi hospitaleiro aos dois anjos que chegam ali para punir aquele povo que estava em pecado. E sabemos que nos dias de hoje o Senhor não age diferente. Sabemos que é pela graça em Cristo Jesus, a qual o Senhor tem visto do céu e visto que é um povo eleito, um povo que tem sido feito a diferença em um meio, como Ló fez a diferença com suas tantas falhas e erros do passado e algumas falhas mais à frente, Senhor, nós conhecemos e sabemos disso. Mas a tua palavra, Senhor, ela não mascara. Eu sempre costumo dizer, e o Senhor tem me instruído, ó Deus, e continua sempre me ensinando que ela conta o que aconteceu com os homens e mulheres, o seu caráter, do que eram, do que foram. Ou seja, a tua palavra, Senhor, ela não mascara nada, é a verdade. Ela fala o que é verdade de homens e mulheres. Eu creio, Senhor, que a tua palavra nunca mudou, vai ser sempre a mesma, Senhor. Entre erros de homens e mulheres, entre erros de homens e mulheres hoje, o Senhor tem escrito uma história. E eu creio por fé que é de vitória lá no final. Se a pessoa que está me assistindo agora está erguendo as suas mãos comigo
enxugando as suas lágrimas e crendo na vitória em Cristo Jesus, se voltando para o Senhor, ou permanecendo firme nos seus caminhos, ou quem sabe, Senhor, quem sabe se ela ainda não te aceitou, está erguendo as suas mãos comigo, pedindo para escrever o nome no livro da vida. Escreve, Senhor, o nome dessa pessoa no livro da vida, Senhor, a qual ela vai repetir comigo agora, neste momento. Pai querido, Pai amado, escreve meu nome no livro da vida. Tudo o que passou, o Senhor já esqueceu, jogando no mar do esquecimento. Ela está repetindo as palavras comigo, Senhor. Eu creio desta forma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus.